Chegamos hoje ao 14º capítulo de Nefesh HaChaim, e a gente está aqui nesse primeiro portão tentando compreender o homem, tentando compreender a existência do ser humano, como ele realmente foi criado e quais são as capacidades dele. E hoje a gente vai tratar do poder da mente. Não tem como falar ser humano sem falar da capacidade intelectual dele. Não a inteligência, mas o poder que a mente tem sobre toda a existência, sobre a própria pessoa e sobre o mundo afora. Nos últimos capítulos 12 e 13, a gente tratou do corpo, da influência do corpo da pessoa, sobre o cumprimento das mitzvot na prática. No capítulo 13, a gente falou sobre a fala, como a fala influencia e qual o poder ela tem, de onde ela vem. Hoje a gente vai falar sobre a mente, sobre o pensamento do ser humano. Hazal tem uma frase, a priori, muito difícil de entender, uma frase que não faria sentido se não fosse esse conhecimento que a gente vai pegar, tentar entender hoje. Hazal dizem que irurei haverá, kashim me haverá. O pensamento de fazer uma haverá, o pensamento em pecar, é pior do que o pecado em si. Algo incompreensível a priori. Alguém que pensou em fazer uma haverá e não fez, pelo menos ele não fez o ato. O que é pior? Alguém que bateu numa outra pessoa, alguém que pensou em bater em outro. Como é possível dizer que o pensamento é pior do que o ato em si? A priori, alguém que teve iroré, haverá, alguém que pensou em fazer uma haverá, alguma relação proibida, alguma coisa desse tipo, é pior do que alguém que foi lá e fez o ato? Incompreensível. O que Hazal querem dizer com isso? Como pode ser? Tem muitos conceitos judaicos, ou até não mesmo judaicos, que muitas vezes eles são criados, eles são formados em uma pequena ma'abada, em um pequeno laboratório, certo? Eles são criados no mundo acadêmico, e aos poucos eles vão se tornando parte do tzibur, vão se tornando parte da população geral. Conhecimentos que eles são formados, pensamentos que são criados ali na salinha de estudos de algum lugar, e aos poucos eles começam a se espalhar pelo tzibur de forma geral. Então, a questão do poder da mente, por exemplo, é algo que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu dizer alguma coisa aqui, uma coisa lá, sobre como a mente influencia o mundo. Vamos tentar explicar isso um pouquinho melhor. Vamos só trazer um exemplo de como realmente conhecimentos que são conhecimentos importantes, são conhecimentos que mudam a nossa vida, nem sempre a gente soube deles, e levou um tempo até que isso se tornasse parte da nossa identidade, parte do conhecimento público. Então, o Rambam, por exemplo, 800 anos atrás, o Rambam Hidesh inovou algo incrível, algo que para a época dele era impensável. O Rambam falou que Kadosh Baruch Hu, Deus, não tem corpo. Era algo conhecido no mundo místico, mas o Rambam veio e falou claramente: a Kadosh Baruch Hu não tem corpo, ele não é um ser corpóreo. Hoje em dia a gente pensa, óbvio que não. Quem acha que hoje em dia Deus é um homenzinho lá em cima com braços, pernas e olhos? Claro que não, é óbvio que não. Na época do Rambam, esse conhecimento era um conhecimento que não existia. As pessoas não viam o mundo dessa forma, não viam Deus dessa forma. O próprio Raiva, um dos comentaristas do Rambam, alguém que viu na mesma época, discorda completamente, que fala: como você diz uma coisa dessas? Como você diz que Deus não tem corpo? A Torá fala que ele tirou o povo judeu com a mão forte e o braço estendido, então ele tem que ter mão e braço. Está escrito que ele vê tudo o que acontece com o ser humano, então ele tem olhos. Você reza porque ele te ouve, então ele tem ouvidos. Quer dizer, era comum, o pensamento da população em geral, de que a Kadosh Baruch Hu, ele tem corpo, ele é corpóreo. O Rambam Hidesh isso, inovou isso. Não é exatamente um inovou, porque esse era um conhecimento que já existia, mas de forma geral o Rambam trouxe isso para o público. O conhecimento do Rambam foi espalhado para o público, e aos poucos esse conhecimento foi se espalhando a ponto de que todo mundo chega à conclusão clara e óbvia de que Kadosh Baruch Hu não tem corpo. Mas isso, na época do Rambam, era um ponto a ser lidado, era um ponto a ser julgado. Será que isso é certo ou será que não é certo? As pessoas realmente discutiam isso, se a Kadosh Baruch Hu é um ser corpóreo ou não. O poder da mente, o poder da força do pensamento, também é algo inovador na nossa geração. Somente nas últimas décadas, a psicologia começou a tratar também da influência do pensamento sobre o corpo. Até então, quando a gente falava de medicina, a medicina era muito simples e muito óbvia. Medicina é o médico que trata do corpo, ele trata do corpo ou com cirurgias, ou com remédios, com o que seja. A ideia de que o pensamento pode influenciar o corpo era inaceitável.
Grandes psicólogos de hoje em dia que tratam disso realmente, que falam sobre o poder da mente, faziam isso na época, faziam isso algumas décadas atrás, de forma escondida. Quando eles queriam fazer algum mercado, alguma pesquisa sobre algum assunto, eles queriam pesquisar sobre a influência do cérebro, da mente, sobre o corpo da pessoa e sobre as capacidades, as habilidades da pessoa, eles tinham que fazer isso de forma escondida, eles tinham que fazer isso no fim do expediente, quando não tinha ninguém vendo, porque eles eram ridicularizados. Hoje em dia, aos poucos, esse conceito, essa ideia foi se espalhando, já é algo mais comum, a gente tem vários livros que tratam sobre o assunto, um dos livros mais interessantes que falam sobre isso é um livro que se chama O Cérebro que Cura, a capacidade do cérebro de curar o próprio corpo. Ele traz vários e vários exemplos de como o cérebro ele pode influenciar realmente a pessoa. Por exemplo, ele traz um exemplo de que fizeram uma pesquisa, colocaram 2 grupos de pessoas. Um grupo fez musculação e outro grupo se imaginou fazendo musculação, certo? Aqui fica a dica para quem não tem tempo para musculação. Um grupo realmente foi lá, fez musculação, fez tudo o que devia, o outro grupo só pensou como se eles estivessem fazendo exatamente o que o primeiro grupo fez. O primeiro grupo, a massa corpórea deles cresceu em 30%, o grupo que só pensou cresceu em 22%. Quer dizer, não é exatamente igual estar lá e fazendo, não funciona igual, mas a massa corpórea da pessoa subiu 22% só com o pensamento. Ou seja, a capacidade do pensamento de influenciar o corpo é impressionante. Geralmente, quando a gente pensa agora, voltando para o nosso assunto, para a questão das mitzvot, todo mundo dá valor para o pensamento, certo? Se alguém te deu um tapa, você vai ficar nervoso. Se ele te explicar, olha, eu vi que tinha uma mosca justo caindo em você, uma mosca ou um pernilongo que ia te dar uma picada, você vai desculpar a pessoa, certo? A gente entende que os atos por si só não são suficientes, não são completos. A gente precisa também conectar junto com eles o pensamento, a intenção da pessoa, chamados em hebraico, na linguagem da Halakha, de shogeg e mezid. Se alguém fez algo sem querer ou de propósito. A gente tem essa noção de que o pensamento influencia o próprio ato. E quando eu cumpro uma mitzvah, é claro, é óbvio, que o modo como eu cumpro essa mitzvah, o quanto do meu pensamento está focado naquilo, o quanto eu entendo o que eu estou fazendo, o quanto eu entendo o valor daquilo, de que eu estou fazendo aqui algo que é a vontade divina, isso influencia o valor da minha mitzvah. O próprio Shulchan Aruch Posek define a halakha de que mitzvot tzrichot kavanah. As mitzvot, eu preciso ter uma intenção mínima de que eu estou cumprindo aqui uma mitzvah. Não preciso entender a mitzvah até o fim. Obviamente, quanto eu mais entendo da mitzvah, maior é o valor disso. O próprio Nefesh HaChaim traz aqui, que quanto mais conectado está o pensamento da pessoa com o ato, mais longe isso chega, mais kedushá, mais santidade, mais isso influencia no mundo. Mas com certeza um pensamento mínimo de que o que eu estou fazendo aqui é valioso, é real, é necessário. Porém, a gente encontra em nossos sábios que o pensamento por si só também tem valor. O que significa o pensamento por si só? Então, vamos trazer aqui um exemplo. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quando ele estava fugindo de Esav, depois que ele recebeu as brachot de Yitzhak, ele pegou as brachot que eram para o primogênito, ele pegou as brachot de Esav, ele decidiu fugir. Rivka, a mãe dele, falou para ele, olha, estou vendo aqui a situação com o Esav, não tem como organizar, não tem como acertar as coisas, é bom você fugir, é bom você sair daqui, porque ele quer te matar e não tem o que fazer. Yaakov Avinu foge. No caminho, quando Yaakov Avinu está fugindo, ele para em um lugar chamado Beitel. Quando ele para nesse lugar chamado Beitel, ele tem aquele famoso sonho em que ele vê uma escada e tem anjos subindo e descendo, subindo e descendo. O que são esses anjos que estavam subindo e descendo? Então, tem algumas explicações, alguns comentaristas tratam do assunto. Um deles fala algo muito interessante, é o Shem Shmuel. Shem Shmuel, um dos grandes admorim de Sochotchov, diz para a gente o seguinte, olha, o que eram esses anjos que estavam subindo e descendo? Aparece no Midrash que esses anjos que subiam e desciam, os anjos que estavam subindo são os anjos de Eretz Israel, os anjos que estavam descendo eram os anjos de Chutz La'aretz, os anjos de fora de Israel. Tem 2 tipos de anjos, tem 2 níveis de anjos. Os anjos que acompanhavam Yaakov Avinu em Eretz Israel, no momento em que Yaakov Avinu estava viajando, saindo de Israel, esses anjos subiram, voltaram para o céu, e os anjos de Chutz La'aretz, os anjos de fora de Israel, os responsáveis pelo que acontece lá, estavam vindo para acompanhar Yaakov. Assim aparece no Midrash. Pergunta ao Shem Shmuel o seguinte, olha, Yaakov Avinu estava em Beitel nesse momento. O sonho dele ocorre em Beitel. A priori, Beitel é no meio de Israel. Beitel não é na fronteira de Israel, não é longe. Yaakov Avinu estava no meio de Eretz Israel. Por que de repente os anjos de Eretz Israel sobem
e os anjos de fora de Israel vêm acompanhar ele. Porque essa mudança, quando ele chegar na fronteira, eu entendo que isso acontece. Olha, na fronteira, os daqui ficam, os de lá te acompanham daqui para frente. Mas Jacob Avinu estava em Beit-El ainda, ele estava longe de sair de Eretz Israel. O que acontece aqui? Explica Shlomo Shmuel o seguinte: onde está o pensamento da pessoa, lá a pessoa está. E Jacob Avinu, naquele momento, onde ele estava com a cabeça? Qual era o plano? Qual era o planejamento de Jacob Avinu? Naquele momento, Jacob Avinu estava planejando sair de Eretz Israel, ele estava planejando chegar em Haran, para onde ele estivesse indo, para a casa de Lavan, é como se ele já estivesse lá. Os anjos malachim que acompanham a pessoa em Eretz Israel já deixaram Jacob Avinu porque o pensamento dele estava lá. Ou seja, a gente começa a ver, começa a entender agora que mesmo o pensamento desconectado dos atos já tem uma influência sobre a nossa realidade. Jacob Avinu, só de pensar no planejamento dele de sair de Israel, ele já perdeu a conexão com Eretz Israel. O Rav Kook tem um livro muito interessante que chama Reish Milin. Reish Milin é um livro do Rav Kook de Kabbalah, basicamente, pode-se dizer, no qual ele explica o significado profundo de cada uma das letras do alfabeto hebraico, do Aleph, do Bet, do Gimel, e também das Nekudot, aqueles pontinhos, os pontinhos embaixo da letra, em cima, que são as vogais no vocabulário judaico, no Aleph Bet, no abecedário judaico, certo? Rolam, Hirik, Tzerei, Segol, Patach, Kamatz, todos esses pontinhos. O Rav Kook explica qual o significado de cada um deles, e também aqueles desenhos para as musiquinhas, certo? A manguiná, isso quando leem na Torá e cantam, é porque tem uns desenhos lá que representam qual o significado, como cantar, quando você sobe a voz, quando você baixa a voz. Esses ta'amim mikra, são os ta'amim, são os sons que acompanham a leitura da Torá. O Rav Kook também explica o sentido de cada um. Agora, são explicações bem profundas, é difícil de entender, o próprio hebraico já é complicado, os conceitos explicados lá também são complicados, muito pouca gente entende esse livro, mas o Rav Harlap, um dos alunos do Rav Kook, falou o seguinte: esse livro foi escrito quando o Rav Kook estava na Inglaterra. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Rav Kook, justo no momento, estava fora de Eretz Israel, ele acabou ficando preso na Inglaterra, ele não tinha como voltar para Eretz Israel. Então lá ele foi rabino de uma comunidade, no lugar, e ele escreveu esse livro chamado Reish Milin. Quando o Rav Harlap viu esse livro, ele falou: olha, é impossível que ele escreveu esse livro fora de Israel. Com certeza ele tinha algo conectando diretamente entre a cabeça dele e Eretz Israel. É um livro que trata de assuntos que não tem como ter falado isso fora de Israel, tem que ser justamente em Eretz Israel. E assim aparece na Gemara Masechet Ketubot: Ish ulad ba, echad anulad ba, ve'echad hametzapeh lirotah. A conexão da pessoa com Eretz Israel pode ser feita de duas formas. Ele pode estar aqui fisicamente, ou ele pode metzapeh lirotah, ele espera ver. O pensamento da pessoa está em Eretz Israel. Às vezes, o pensamento da pessoa, se a pessoa não tem a oportunidade de estar na prática em algum lugar, o próprio pensamento é considerado como se ele estivesse lá. Rabi Yehuda Levi, aquele que escreveu Sefer HaKuzar, ele costumava assinar nos livros dele, quando ele assinava as cartas, ou o que ele escrevesse, ele escrevia a seguinte frase: Anochi besof marav, libi bamizrach, vanochi besof marav. Meu coração está no leste e eu estou no fim, lá para o lado do oeste. Quer dizer, ele estava lá na França, na Espanha. Então ele fala: olha, meu coração está lá no leste, meu coração está lá em Eretz Israel e eu estou no oeste do mundo. Onde estiver o pensamento da pessoa, lá ele se encontra. Não vou entrar aqui no caso a pessoa consiga colocar na prática aquele pensamento, certo? Alguém fala: eu queria muito te ajudar, queria muito, mas eu não te ajudei na prática porque estava com preguiça, então falta aqui alguma coisa no pensamento da pessoa. Mas o pensamento, o poder da mente é que ela significa que a pessoa está fazendo aquilo na prática. Então o pensamento da pessoa, às vezes, é muito mais forte do que o próprio corpo. Às vezes você está impossibilitado de fazer algum ato, de cumprir uma mitzvah, o próprio pensamento, a própria vontade da pessoa de fazer aquilo tem sentido, tem significado. Agora a gente entende a frase de Hazal. Hazal falam que Irurei haverá kashim haverá. Um pecado de haverá é pior do que a haverá em si. Por quê? Porque quando você faz uma haverá em si, nem sempre você está de corpo e alma lá. Às vezes você faz uma haverá porque é um costume, é parte do hábito, ou você tem algum desejo, e você foi lá, acabou fazendo uma coisa errada. Mas quando você está com a cabeça pensando na verá, quando sua cabeça está lá, significa que você mesmo, você está completamente lá. Alguém que faz um ato errado, às vezes ele faz um ato já com arrependimento, ele faz um ato pensando: eu não gostaria de ter feito isso, eu queria ter saído dessa situação. Mas alguém que está com um pensamento, o pensamento é, a gente chamar como
como Rav Chaim Volozhin falou para a gente nos últimos 3 capítulos, o corpo é ligado com a Nefesh, o Dibur, a fala, é ligado com o Ruach, com o espírito, o pensamento é ligado com a Neshama. Alguém que está pensando na Verá, ele está colocando a Verá na própria Neshama dele, e a influência disso é muito mais forte do que as outras partes do corpo. Então aqui no nosso chá, no nosso portão sobre o homem, sobre a essência do ser humano, a gente começa a entender que cada uma dessas partes, seja a parte do corpo, da fala ou do cérebro, cada um deles é conectado com uma parte elevada da pessoa. O corpo é ligado com a Nefesh, a fala é conectada com o Ruach, o pensamento é ligado com a Neshama, e quando a gente tenta evitar fazer uma mitzvah, ou quando a gente cumpre uma mitzvah, precisa ter aqui uma sincronia. Você precisa estar conectando, tentando se conectar com todas essas questões. Por isso, uma das mitzvot onde a gente vê isso acontecendo na prática é a questão do Limud Torah. Limud Torah, o estudo de Torah, é a principal mitzvah do judaísmo, Shakul Keneged Hakol, é uma mitzvah que ela vale como todas as outras, e se prestar atenção em alguém que está sentado estudando Torah, você vai perceber que ele está estudando Torah em 3 níveis. Primeiro, existe aquele costume de ir para frente e para trás, certo? A pessoa está se movimentando, ele está conectado com isso. Também na Tefilá acontece a mesma coisa. E a pessoa, quando ele estuda, o ideal é que ele fale, que ele expresse, coloque as palavras para fora. E quando ele está estudando, ele está pensando no estudo dele. Ou seja, alguém que estuda a Torá, se mexendo, falando as palavras e pensando no que ele está estudando com todas as partes dele, é uma sincronia completa aqui, e a gente pode dizer que ele está realmente focado naquela mitzvah. Assim também na Tefilá. Alguém que na Tefilá, se ele fica com o corpo parado na Tefilá, ou se durante a Tefilá ele olha de um lado para o outro, não está focado, ou se ele nem percebe as palavras que ele está falando, ou se ele está se mexendo, falando, mas a cabeça dele está viajando, está em outro lugar, a pessoa não está focada ali, então aquela mitzvah é incompleta. Para a mitzvah ser completa, ela tem que ser feita de corpo, fala e cabeça. Essas 3 partes, que cada uma tem um valor por si só, quando elas são unidas, a gente tem aqui um ser humano completo, ele pode dizer que ele está realmente focado naquilo que ele está falando. Mas até sempre continuamos em breve. Até mais.